Vamos a mais um Top Clássicos. Agora, filme Rambo, Programado para Matar, de 1982. Deixo aqui adiantado, eu tenho um top, filmes do Sylvester Stallone. Diversos filmes, bem como um vídeo especial, apenas para Rocky e Rambo. E, aproveitando aqui, convidar você para conhecer a minha obra, Zorgenwälder, A Redenção. Existem outros livros sobre ele lá no site Clube de Autores. Também tem outros lá sobre alienígenas, eternos mistérios aí, que eu curto bastante. Também existe canais aqui no YouTube fazendo a resenha do mesmo. O roteiro desse filme, que saiu aliás de um livro, ele é bem controverso e posso dizer bem original. Um ex-combatente do Vietnã retorna após esse conflito e se depara com uma sociedade que está pouco se lixando para ele, inclusive acusando os ex-combatentes de serem assassinos de bebês e coisa pior. Unindo o certo descaso e dificuldade de conseguir um emprego faz com que John Rambo exploda suas indignações após estar passando por uma cidade, posso dizer, pacata e muito bonitinha, mas os policiais de lá resolvem cutucar a onça com vara curta. Pode-se dizer que é um roteiro, sim, bem desafiador. Uma carrada de atores da época passaram pelo mesmo, mas acabaram desistindo. Os diretores não é muito diferente. Porém, antes de tudo, vamos descobrir de que ninho saiu esse John Rambo, já que ele se trata, visivelmente de um ex-boina verde. Os boinas verdes, na realidade, eles são combatentes do exército, que têm qualidades bem especiais, geralmente agindo em pequenos grupos. Hoje, há cerca de 5.000 nos Estados Unidos, e a tendência deles é ser grupamentos, como eu já disse, de 8 a 12 combatentes. Se infiltram no território inimigo, pode ser para fazer um resgate, um reconhecimento ou uma rápida ação violenta. Mas, apesar de todo este heroísmo, técnica e coragem, é o tipo de grupamento que, se for pego, está sozinho, porque geralmente eles não têm o dito apoio militar. É aquele ônibus bem rígido. Se tal hora o grupo não estiver em certo lugar para ser trazido de volta, fica lá. Sem falar que o governo geralmente diz aquela velha frase: nós não sabemos quem são esses caras aí. O Vietnã pode ser comparado como o momento mais bárbaro e até primeiro, que todas essas forças especiais de fato enfrentaram. E com o decorrer do tempo, para minha tristeza, os boinas verdes foram sendo substituídos por outros militares técnicos, como por exemplo os Mariners, e inclusive os próprios membros da polícia, do esquadrão da SWAT. Não existem somente os boinas verdes. Existem boinas de várias cores, vermelho e preto. Mundo afora, eles mudam significativamente. Existe um esquadrão especializado, por exemplo, para lidar em montanhas, e outros boinas especializados no comando de blindados. O livro. David Morrell, ali pelos 15 anos de idade, já tinha na cabeça a vontade de ser um escritor. E escreveu cerca de 30 livros, mas ficou mais famoso mesmo pelo First Blood, que foi lançado em 72, tradução O Primeiro Sanguinário, no qual o filme do John Rambo acabou sendo baseado. A ideia de Morrell, a princípio, era a história, de fato, de um soldado bem condecorado e que estava lutando para assimilar e se assentar na vida civil. Nada de tiroteios ou isolamento dentro de cavernas. Até que ele ficou sabendo a história do soldado Audie Murphy,
considerado o soldado mais condecorado da Segunda Guerra Mundial e repleto aí de feitos heróicos. Inclusive, posterior, o Murphy acabou fazendo vários filmes aí no cinema. Só que, devido ao calor do momento, já que o Vietnã é que estava na cabeça de todo mundo, o escritor Morrell resolveu inverter as coisas e colocar um padrão do Vietnã, e ao invés de um cara lutando para se ajustar à sociedade, visivelmente mostrando que não conseguia se adaptar a ela. E para dar um toquezinho aí um pouquinho interessante, o escritor acabou colocando o nome Rambo, que lá nos Estados Unidos é o nome de uma maçã. Aliás, essa situação aí de soldados do Vietnã, ao retornarem, serem jogados à própria sorte na sociedade, sofrendo aí com desemprego, paranoia e até vício em drogas, também foi uma realidade. Mas tudo isso aí acabou sendo varrido para debaixo do tapete na época, que o escritor resolveu usar com toda a sua determinação como uma grande indignação. No livro, pode-se dizer que Rambo é sim a imagem da derrota e da indignação. Ele é barbudo, ele é mal encarado, está repleto de emoções constrangedoras e bem mal resolvidas. É o tipo de sujeito que você dá bom dia e ele pergunta por quê. Ele não recebeu, pode-se dizer, nenhum tipo de medalha. E, inclusive, no livro ele é apenas chamada de Rambo. Não tem o nome John. Portanto, aquele John Rambo, modelo, e que com o decorrer do tempo você acaba se apegando e até tornando como herói do filme feito pelo Stallone, no livro ele não vai existir. E um detalhe interessante também da narrativa no livro é que não fica bem claro se existe algum vilão. É como se, de certa forma, todos estivessem certos na sua situação e ao mesmo tempo um tanto errados. O chefe de polícia, que a princípio seria um policial responsável por toda uma região, tem cerca de 55 anos, é mal-humorado, bonachão, ganhou medalhas no conflito da Coreia, lá nos anos 50. Só que a indignação dele em relação ao Rambo não é apenas a aparência do mesmo, é que o Vietnã acaba sendo mais lembrado do que o conflito da Coreia. E é esse um dos pontos que faz ele se enfurecer e descarregar mais ainda no soldado. Posso dizer que o chefe de polícia nota que Rambo está querendo fugir através dos subterrâneos de minas abandonadas e consegue fazer um cerco, mas ele vai sozinho, ele quer muito enfrentar o Rambo de igual para igual, já que ele também foi um soldado bem condecorado e treinado aí lá na Guerra da Coreia. O confronto entre os dois ocorre e Rambo quase morre. Mas o chefe de polícia não fica no quase. Já no filme, se trata de fato de um xerife, que é um cara que comanda policiais em uma cidade. Ele é de fato bonachão, tem um ar mal-humorado, mas ele é bem mais energético e profissional. Apesar de no filme deixar bem claro que ele tem sim algumas medalhas de guerra no escritório do mesmo. No livro, a baderna ocorre na cidade de Madison, estado de Kentucky. Já no filme, eles criaram uma cidade fictícia. Ela é a cidade Hope, que no caso ficaria em Washington. Aqui, os policiais literalmente são bandidos de farda. Mas lá na película, eles são jovens, pode-se dizer, mais educados. A insanidade do Rambo é tão grande que há uma hora que, além, é claro, dele estar toda hora fazendo rosto constrangedor, falando sozinho, ele não se dá conta mais se está de fato no Vietnã ou apenas entrando em conflito com policiais e soldados da localidade. O que o Stallone faz, basicamente, é arregalar os olhos, o que ele acaba fazendo, pode-se dizer, muito bem.
Ah, e aquela belíssima faca que aparece na película, cujo punho é oco e dali pode-se tirar fósforo, agulha, até linha. E como o próprio Stallone diz, nas telas, né, você pode caçar com ela de tudo. Aliás, ela vai crescendo, né, de tamanho conforme vêm as outras sequências. Só que no livro ela simplesmente não existe. Sam Trautmann. Sim, aquele senhor muito carismático lá nas telas. Só que nas páginas ele era apenas um capitão. E ele não tinha toda essa amizade pelo Rambo. Até via ele com um certo ar de vergonha. O próprio Rambo, inclusive, mal lembra que um dia foi treinado aí pelo Trautmann. E nas páginas é o Trautmann que, a pedido do próprio Rambo, acaba dando um balaço na cabeça do mesmo no final. E nas páginas a coisa complica um pouco mais. Ele mata policiais na delegacia, mata policiais na floresta e inclusive mata soldados aí de fim de semana. Derruba um helicóptero. E ele acaba conseguindo roupas e armas com contrabandistas que ele encontra aí em uma floresta. Já nas telas, apenas um policial acaba morrendo, e não é ainda por culpa do Rambo. De dentro da delegacia, e quando vai para o meio da floresta, ele fica totalmente sozinho e por conta, mas mostrando que se dá muito bem em vários tipos de situação e de geografia. Um dos caprichos da produção, pode-se dizer, nas telas é que uma hora John Rambo entra para dentro aí de subterrâneos. Lá ele chega a enfrentar ratos. Ele faz lá dentro um churrasco de um porco do mato. Já nas páginas ele enfrenta de fato morcegos, mas seria um pouco complicado para a produção fazer isso, Teria que pendurar morcegos em fios e ficar balançando, e iria dar um gostinho de filme dos anos 50 e deixaram para lá. Aliás, ele gosta mesmo nas páginas é de matar corujas e citam como um dos momentos mais nojentos várias páginas mostrando ele preparando essa coruja. Leia essas páginas antes do jantar. Essa ideia de reduzir aí a violência e até a insanidade do personagem veio do próprio Sylvester Stallone, que sempre gostou de se envolver muito no roteiro das suas produções. Vamos conversar agora sobre as curiosidades da produção. O meu livro, Zorgenwälder, A Redenção, que está lá no site da Chiado.com. Também adianto a vocês que eu tenho mais livros lá no Clube de Autores. Custou cerca de 15 milhões de dólares e faturou surpreendentes 125 milhões. E olha que a produção acabou saindo o dobro, devido a atrasos e alguns problemas aí nas cenas de ação, que aliás são bem complicadas e avançadas para a época. Desde o início dos anos 70, estúdios já tinham comprado os direitos autorais do livro, mas apenas uma década depois, em 82, é que a Carolco finalmente decidiu pegar esses direitos autorais e transformar em um filme. Nem preciso dizer, que o desfile de atores e até diretores foi bem considerável. Na minha pesquisa, eu achei a quantidade de roteiros de 8 a 26. E o que acabou sendo aceito foi exatamente aí de Sylvester Stallone. Ele estava pensando se ia ou não ia aceitar o papel. E aí os produtores disseram, enquanto você pensa, se quiser pode fazer um roteiro aí mais adequado para a tua pessoa. E ele acabou fazendo um personagem aí que era a cara dele.
ator, aliás, que já estava sendo considerado de um único grande filme, que seria Rocky, o Lutador, de 1976. Posterior, ele participou aí de 4 produções, pode-se dizer papéis bem diferenciados uns dos outros, mas estava longe de se considerar uma coisa a nível de respeito, pode-se dizer, como teve Rocky de 76. Aliás, um dos filmes, ele faz simplesmente um jogador de futebol e acaba contracenando aí como o Rei Pelé, grande jogador brasileiro. O roteiro acaba deixando que os outros personagens vão contando a história e a situação de John Rambo. Enquanto isso, John Rambo vai ficando silencioso, tendo, é claro, uma trilha sonora que passa muito bem os seus pensamentos de solidão, indignação e nos momentos de ação. Trilha sonora são as palavras do soldado, na minha opinião, sendo uma tremenda sacada, já que o xerife, como o Coronel Trautman, estão ótimos e, olha, quase roubam a cena. Cidade onde ocorrem as gravações é de uma colônia inglesa, no Canadá, cidade chamada Colômbia, que, aliás, naquele momento passava aí, por uma crise de desemprego. E não é que o trabalho feito na cidade acabou levando aí um dinheiro aí considerável ao bolso aí de muitas pessoas que acabaram fazendo papel tanto de personagens bem como de coadjuvantes. O simpático ator Richard Crenna acabou fazendo aí o Coronel Trautman. Ele foi chamado para fazer as filmagens, faltando aí 2-3 dias para iniciar a sua participação no filme. Tanto que comenta-se que muitas cenas ele está falando ali e existe uma pessoa por detrás das câmeras falando o que ele deve dizer. E toda essa complicação tem somente um motivo: um grande ator chamado Kirk Douglas. Tudo já estava acertado para ele fazer o Coronel Trautman, mas ele estava impondo certas modificações no roteiro. A princípio, ele seria a grande figura, já que existia até cartazes do filme pronto mostrando ele em destaque. O que ele queria, de fato, é que o Coronel Trautman matasse o Rambo por arrependimento. Eu criei uma máquina que não funciona, então eu tenho o direito de te exterminar. Mas os produtores acabaram batendo em uma ideia que já estava rolando ali na cabeça deles. Eles queriam gravar um final, de fato, como soldado sendo exterminado pelo Coronel Trautman, mas queriam gravar outro final em que o soldado acabava apenas preso. Ainda houve um terceiro final. Eu só não entendi se ele chegou a ser gravado ou apenas ficou no roteiro. Neste, o John Rambo acaba encurralado na delegacia da cidade, mas ignora os pedidos do Coronel Trautman de se entregar. Sai da mesma, metendo bala em todo mundo que está lá fora. E, é claro, acaba morrendo. Kirk Douglas, sempre que cruzava com Sylvester Stallone, dizia para o mesmo: "Para mim, eu ainda estava certo, você devia ter morrido." E essa problemática acabou gerando que Kirk Douglas abandonou a produção. E, de fato, foi gravado 2 finais. Um deles, Rambo simplesmente entrega no filme a arma na mão do Coronel Trautman e solicita: "Me mate porque eu não aguento mais essa vida." O coronel se nega. Então o próprio Rambo pega a arma que está na mão dele e aperta o gatilho, pode-se dizer cometendo suicídio. Esse final passou em vários cinemas, fazendo aí aquele grupo mais seleto, mas o final acabou não sendo bem aceito. O carisma e a dinâmica
que o Stallone deu acabou dando ao Rambo de fato um ar de herói e de vítima. Então acabou indo para as telas aquele em que o soldado apenas é preso. E apesar dos atropelos e probleminhas na produção, o filme, depois que foi editado pela primeira vez, tinha cerca de 3 horas de duração. Mas o Stallone se propôs a comprar todo o material e destruir. Então veio, o enxugamento. Os nomes, dos integrantes da pequena equipe de Boinas Verdes são citados no filme. De fato, eles são o nome das pessoas que estão ali na produção. E até descobre-se, que John Rambo tinha o codinome Curvo. Eu fui um que esperei muito que fosse feito um filme das aventuras de fato desse grupo lá no Vietnã. Aliás, havia uma falta aí de criatividade, para se criar nomes, já que os membros aí da Guarda Nacional, esses soldados que eu falei para vocês aí que temporariamente vestem as suas fardas e depois voltam a ser civis, tem um grupo que cerca, o Rambo em uma mina abandonada. Só que ali os personagens são chamados pelos seus nomes reais. Filme de ação, que é filme de ação, tem que ter gente machucada de verdade. E um dos atores aí que fez um policial levou uma cotovelada do Stallone e acabou mesmo tendo seu nariz quebrado. Uma das grandes cenas, deste filme, em que o protagonista pula, de um penhasco em direção à copa de uma árvore, foi feita por 2 dublês. Um pulando lá de cima, o outro pulando mais próximo da copa da árvore. O Stallone apenas já está dentro da copa da árvore, e pula, de um galho para o outro. Mesmo assim deu um azar tremendo. Ele acabou machucando as costelas e ficando aí 30 dias de molho. Nunca esquecendo, outra cena ousada. O carro de um policial voa literalmente enquanto persegue aí o protagonista. Só que ele acaba voando alto demais e ao bater no chão, o motorista acaba tendo problemas aí de saúde. Posterior conseguiram um piloto profissional e um carro, pode-se dizer, mais preparado para esse tipo de voo. O ator que fazia o xerife acaba se machucando para valer. O carro dele acaba rolando em um barranco e essa cena não estava programada. Ele sai de dentro do carro ainda gemendo e tremendo de dor.